Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto, professor de História, e em nome da editora SAI Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje nosso tema é Revolução Francesa e dei uma espiadinha no que vocês vão ver hoje comigo. Antecedentes, período antes da Revolução Francesa, uma França pré-revolucionária, as três fases da Revolução Francesa e o período napoleônico, o período que termina, então, que marca o 18 Brumário, que marca o fim da Revolução Francesa. Na aula anterior, meninos, joguei essa para vocês. Frederico II, rei da Prússia, costumava reunir vários escritores, músicos, poetas, e tinha um nome aqui, um representante do iluminismo muito importante. Quem que é esse nome? Letra A, Immanuel Kant. Na próxima pergunta, aqui está um texto do René Rousseau, o livro Contrato Social. Ele explica sobre essa associação que defende e protege as pessoas, que dê a liberdade, a suprema vontade geral. Qual resposta apresenta as características do texto? Letra C. É um texto iluminista, defende a liberdade individual e a necessidade de uma convenção entre os membros, ou seja, um acordo entre todos os membros de uma sociedade que aceite esse sistema. Esse acordo, essa convenção, René Rousseau chama de contrato social. Antecedentes da Revolução. Então nós podemos colocar aqui dois pontos principais. Colocamos a crise econômica que chegou na França por dois motivos. Primeira, Rei Luís XIV inventa de se envolver diretamente na independência dos Estados Unidos, investindo, patrocinando, enfim, com navios, com soldados, com investimentos militares. Teve um custo muito alto. Dá para nós colocar três motivos. Segundo, os valores, então vamos colocar aqui, questão de exército. Segunda, os valores, os gastos com o Palácio de Versalhes, com a corte, para manter os nobres numa ociosidade, sem fazer nada, com luxo de festas, com vida pomposa, aquela pomposidade da vida do rei, né? Nós falamos muito sobre a construção das etiquetas, até para o rei acordar, o rei tomar um café, o rei almoçar, tinha uma fabricação de um ritual, o petit couvert, o grand couvert. Isso aí tudo custa muito caro, essa vida de luxo. E para complicar a situação, entre 1870 e 1880, forte climas, uma forte instabilidade climática, junto com fortes chuvas, depois um período sem chuva, interferiu diretamente na agricultura, diminuindo a produção e prejudicando o abastecimento de alimentos e aumentando mais ainda a pobreza e a desigualdade na França, meus amigos. Ingredientes básicos para que estourasse uma revolução. Vejam aqui comigo. Nós temos então a crise econômica, a crise política. Desculpe, o professor falou Luís XVI, pessoal. Peço desculpas, não é Luís XIV não. Luís XIV é outro rei. E a desigualdade social dividida nessa espécie de uma pirâmide social que nós temos. Melhor, uma pirâmide estamental, que nós temos aqui 1%, né? Um primeiro grupo, na verdade, de clero, do primeiro grupo, do primeiro estamento, do segundo, de nobres, e o terceiro grupo, que o professor Roberto gostaria de fazer esse destaque em especial, que é o grupo do povo, que é o participado chamado terceiro estado. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobres, terceiro estado, povo. Esse terceiro estado, chamado povo, era extremamente heterogêneo. Tinha desde sans-culottes, que eram pessoas muito humildes da cidade, tanto que eles chamados sans-culottes, que em francês significa sem calça. Eles não tinham dinheiro, condições de ter uma calça, que é um pouco mais curta, típica de costumes franceses da época. Eles usavam calças mais largas, mais simples, e por isso eram chamados de sans-culottes. Iam desde trabalhadores do campo, da cidade, artesãos, até chegar na burguesia, que também era bem heterogênea.
Tinha a pequena burguesia, feirantes, comerciantes de feiras, pequenos comerciantes. Tinha a média burguesia, donos de manufaturas, donas de pequenas produções de manufaturas, e a alta burguesia, que eram os grandes donos de bancos, os banqueiros. Esses que têm o grande poder, que esses inclusive que estão fazendo uma grande pressão sobre o poder monárquico já. Você, olha, eu sou milionário, eu sou rico, por que eu não posso participar da política? Por que eu não tenho voz? Por que eu tenho que ficar mantendo o clero da Igreja Católica e os nobres numa espécie de rol de privilégios e eu ser misturado junto com uma característica de povo? Aí soma-se a isso as ideias iluministas de igualdade que vão propor. Fala assim, olha, isso aqui tem que acabar. Essa sociedade estamental, sem mobilidades sociais, tem que acabar. E a ideia do iluminismo de serem o quê? Igualdades. A ideia de igualdade. Todos serem iguais, inclusive perante as leis. A ideia de isonomia. Começam a vir para cá. E a burguesia começa a ouvir essas palavras, o povo começa a ouvir, apesar que o iluminismo eram teorias, livros muito complexos, de leitura muito difícil, tanto que se fala muito que o que se chegava no povo não era bem as leituras dos iluministas, não eram os livros dos iluministas, e sim folhetins, pequenos papéis vendidos em feiras, de cunho iluminista, forte cunho anti-absolutista e anticlerical, que tinha pequenas frases, né, com uma imagem junto. Né? Então nós podemos chamar de folhetins revolucionários. Esse folhetim era vendido como uma espécie de clandestinidade, porque era proibido, imagina você, com um papel criticando ou tirando sarro da baronesa ou tirando sarro do rei. Né? Então era vendido de forma clandestina. Você imagine a cena, o cara na feira, tem alguma coisa? Tem uma coisa, vou te vender aqui. Aí esses folhetins eram levados para a vila, para as tabernas, né, bares da época, e era feita uma leitura alta, porque a camada popular não sabia ler, eram analfabetos, e esses folhetins revolucionários, depois que era lido, ele tinha um cunho sarcástico, de risada, né, de ser algo engraçado. Depois passava-se um por um para as pessoas ver o desenho, né, para daí completar, como diz o outro, a brincadeira, a risada. Fases da Revolução. Nós colocamos em 3 fases. Reunião dos Estados Gerais, período da Assembleia, queda da Bastilha, inicia então a Revolução, Assembleia Nacional Constituinte, a segunda fase, e a terceira e última fase, nós colocamos aqui a fase do Diretório. Vamos lá. Primeira fase, 1789 até 1792, fase da Assembleia Nacional Constituinte. Aqui nós temos uma charge, uma imagem da época, mostrando os 3 estados, o povo, né, o senhor aqui bem surrado, explorado, levando o clero, aquele senhor ali tudo bonitinho, com o símbolo da cruz, e o nobre, né, uma vestimenta clássica de nobres da época. Houve uma tentativa do rei de tentar resolver o problema da crise econômica. Ele convoca os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. A tentativa era aumentar mais ainda os impostos do terceiro estado. A burguesia que estava no terceiro estado, que estava na Assembleia Nacional, que estava no Estado Geral, na convocação dos Estados Gerais, se revolta, não aceita, eles estão no Palácio de Versalhes, eles saem dessa reunião e entram numa sala chamada Pela. O que era essa sala chamada Pela? Era um esporte que os nobres praticavam, eles estão no Palácio de Versalhes, no Palácio do Rei, né? É uma espécie de tênis com a parede, vocês veem muito treinamento. Nessa sala, eles se fecharam, a burguesia se fechou nessa sala, se autoproclamaram Assembleia Nacional Constituinte, por isso que eles falam que é uma reunião da Pela, né? E a partir dali,
mandaram mensagem para o povo nas ruas de Paris dizendo que a burguesia, que o Terceiro Estado tinha se revoltado, tinha inclusive auto-intitulado um governo independente, chamado de Assembleia Nacional. E o povo, na hora, ouviu aquelas preces, como diz o outro, recebeu a mensagem e falou, pode deixar com a gente agora, que a parte da bagunça é com a gente mesmo. A turba, como era o termo utilizado na época, começaram a atacar, invadiram as ruas de Paris e tinha um símbolo, uma espécie de prisão monarca, né? A masmorra do rei. Não que é mais simbólico do que realmente servia, porque quando o povo entrou naquela prisão, que é a Bastilha, tinha só 8 pessoas lá dentro. Mas assim aconteceu com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, data inclusive até hoje na França de feriado, utilizado como símbolo do início da Revolução Francesa. O rei, claro, não ficou tão à vontade, tentou fugir, foi preso, resgatado, voltou para Paris. Houve uma Constituição em 1791, onde ele obrigava o rei a fazer uma monarquia constitucional com a participação do parlamento. Nessa convenção, nesse período aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho com vocês, durante a Assembleia Nacional Constituinte foi criado o primeiro conjunto de direitos humanos da história. Então é muito importante nós frisarmos que no período da Assembleia Nacional foi criado os direitos humanos e também começou a ter toda uma discussão em romper todos os laços feudais, inclusive o calendário. Foi criado um novo calendário francês, em onde trocaram os meses, trocaram um período, organizaram uma outra forma, com outros nomes do calendário francês. O período da Convenção Nacional entrou na história como a fase do terror, onde 2 grupos que dividiram o governo eram os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram os radicais, eles entram no poder com o apoio da população, proclamam república, e um nome muito forte aqui, chamado Robespierre, né, e suas características mais radicais, coloca quase que 30 mil pessoas mortas na guilhotina, que é o símbolo desse período da fase do terror. Por isso o nome, fase do terror. Quem curte aí Assassin's Creed, aí, os meninos aí que curtem jogar um videogame, as meninas talvez já ouviram falar desse jogo. Tem essa cena, né, dessa história, e inclusive o Robespierre é retratado no jogo, né, é um jogo muito famoso do videogame. Temos a cena, inclusive, eles invadindo a Bastilha, talvez vocês já ouviram falar, é um jogo chamado Assassin's Creed Unity. Vale a pena, quem não ouviu falar, vale a pena colocar no YouTube ali, ó, trailer do jogo Assassin's Creed Unity. Vale a pena porque retrata todo o processo ali da Revolução Francesa, claro que com a parte de ficção dos assassinos, né, que não temos nada, pelo menos eu não tenho, né, nenhuma confirmação histórica da existência deles. Mas é mostrado inclusive a guilhotina, as execuções em praças públicas das pessoas que estavam sendo executadas consideradas como traidoras da Revolução. Olha, para ser traidor não precisava muita coisa não. Chegou uma hora, segundo diz os livros de história, o fedor de sangue nas ruas de Paris era tão grande, e se enfraqueceu inclusive o nome de Robespierre, que era o líder dos jacobinos, favorecendo a segunda fase, que nós vamos ver, a terceira e última fase, que foi a última fase, que foi a reação termidoriana, quando a alta burguesia, né, prendeu Robespierre, né, matou inclusive ele. Até fiz uma brincadeira aqui para vocês pesquisarem Assassin's Creed, vale a pena vocês darem uma olhada na execução do Robespierre no jogo. E esse governo do Diretório de 1795 até 1799 é quando o governo da alta burguesia entrou no governo, né, mas eles têm umas características muito conservadoras. A população, principalmente o povo mais pobre, ficou descontente com esse governo, e ao mesmo tempo que esse governo iria passando, o nome de Napoleão Bonaparte vai se fortalecendo. É um soldado que estava nas tropas revolucionárias, e começa a se falar que ele poderia ser uma espécie de salvador, que poderia vir resolver os problemas, e ele vem com o seu exército, uma espécie de marcha triunfal, e faz o chamado golpe do 18 Brumário, que encerramos a Revolução Francesa.
9 de novembro de 1799. Período na era napoleônica, então Napoleão Bonaparte assume o poder, nós temos 3 características, 3 momentos: o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Vamos colocar para vocês aqui essa atividade, para vocês resolverem em casa, sobre a população francesa, dividida em 3 ordens, nós falamos aqui, e depois vocês respondem como que era dividida a sociedade pré-revolucionária. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para todos vocês. Foco, força, fé, bons estudos. Até a próxima. Valeu, obrigado!